Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde. Vamos começar essa palestra, esse bate-papo online sobre a certificação em engenharia de requisitos. E eu queria convidar vocês a ficar confortável, a fazer toda e qualquer pergunta que você tiver sobre a certificação, tá bom? É só você colocar aí no chat, eu vou lendo, e à medida que eu vou lendo, eu vou respondendo essas perguntas. Tá combinado? Meu nome é Marcelo Neves, eu presido o capítulo Rio de Janeiro do IBA, do Instituto Internacional de Análise de Negócios, e tenho a empresa Anelox, que fornece consultoria e treinamento em análise de negócios, requisitos e processos. Tá bom? Já trabalho mais de 20 anos com requisitos, com análise de negócios e por aí vai. Vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa? Quem aqui escutou falar no IREB? IREB, esse instituto. Coloca aqui no chat se você já conhece esse instituto chamado IREB. Responde aqui para mim do lado, né? Não sei se está aqui ou se ele está aqui. Responde aí para mim se você já conhece o IREB. Vamos lá. Coloca aí, vê se você já conhece o IREB. Conhece, né? O Léo está dizendo que sim. Bem, mais algumas pessoas dizendo que conhece. O IREB, ele é o International Requirements Engineering Board, ou BIRU, tá? O endereço oficial dele é ireb.org, tá? Uma organização sem fins lucrativos, tem ali pesquisadores, consultores, e foi criado em 2006 na Alemanha. Para a gente começar a falar sobre a certificação em engenharia de requisitos, eu queria comentar uma coisa com vocês. Vocês já pararam para pensar como é que o mercado de requisitos, ele é concorrido, mercado de software, né, de requisitos de software, como é que ele é concorrido, como é que tem gente, bastante gente trabalhando, já parou para pensar, já reparou isso? Como é que tem muita gente? E a disputa por uma oportunidade no mercado de trabalho, ela é muito grande. A competição para trabalhar com engenharia de requisitos ela é muito grande. Então, a grande pergunta que eu faço para você, que eu pensasse agora é o seguinte: o que você pode fazer hoje para se diferenciar dos demais profissionais do mercado? O que pode fazer com que você hoje se diferencie e fuja dessa crise que está acontecendo no país, que não tem como negar, não tem como a gente dizer que não está havendo, todo mundo sente ela. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos parar para pensar no seguinte. Experiência, ela é importante? Claro que ela é importante. Claro que ela é importante. Experiência é muito. Experiência, ela... Desculpa, um pouquinho gripado hoje. Experiência, ela é fundamental. E essa experiência você consegue como? No dia a dia, trabalhando com requisitos, aprendendo aqui numa empresa, aprendendo em outra empresa, trabalhando com profissionais mais experientes. É assim que a gente ganha experiência, através da prática. Ótimo, né? Muito bom. Só que queria perguntar uma coisa aqui para vocês. Queria perguntar aqui uma coisa para vocês. Ela é importante, né? A certificação, ela é importante. Só que algumas pessoas estão reclamando, tem uma pessoa que está reclamando que não está conseguindo ver, dá refresh, né? As outras estão conseguindo ver possivelmente um problema localizado no seu computador, tá bom? Dá refresh e possivelmente vai voltar a receber o som. O que acontece? A disputa no mercado de engenharia de requisitos ela é muito grande. Muito grande. E existe até uma falácia de que qualquer pessoa pode trabalhar com engenharia de requisitos. Você concorda com isso? Qualquer pessoa pode trabalhar com engenharia de requisitos? Qualquer pessoa pode trabalhar com time de desenvolvimento capturando requisitos? Eu diria para você que não. Mas é assim que o mercado muitas vezes vê o seu trabalho. E acaba fazendo o quê? Acaba desvalorizando você, que tem uma baita de uma experiência, ou que está
entrando no mercado agora. Então, assim, o mercado, quando eu digo mercado, eu digo as empresas, elas não têm, quando elas pegam o seu currículo, elas não têm como julgar pelo teu currículo se você tem muita experiência ou pouca experiência. Você pode até botar que tem 10 anos de experiência trabalhando com requisitos. Mas o que garante que você não só trabalha há 10 anos, mas trabalha bem? Você é um bom profissional de requisitos. Parou para perceber isso? Como é que uma empresa vai julgar isso? Até mesmo a empresa na qual você hoje trabalha. Como é que essa empresa, quando tiver um plano de demissão voluntária, como que ela é o seguinte: fulano fica, esse aqui não, esse aqui vai ser demitido. E é a realidade. É o que está acontecendo hoje. Né? Infelizmente, eu vejo muitos amigos perdendo seus empregos e a coisa não está fácil. A coisa não está fácil. Tá? Então, a experiência ela é muito importante. A experiência ela é fundamental. É saber como usar, que técnica utilizar para capturar requisitos. É saber em que momento você vai utilizar ou vai entrar em contato com o cliente. Tudo isso a gente aprende na prática. E essa experiência ela é fundamental para a gente poder desempenhar a sua função de engenheiro de requisitos. Muito bem. Ok, é importante, tá? Mas eu vou dizer uma coisa que talvez alguns de vocês não vão gostar. Experiência, ela é importante. Importantíssima. Mas ela não é tudo. Tá? Ela não é tudo. Por que eu digo isso? Por que a experiência, ela não é tudo? Tá? Por que ela não é tudo? Pelo seguinte. Eu gosto sempre de contar essa história. Teve um imperador romano chamado Júlio César. Foi um dos imperadores mais famosos, mais conhecidos. E a esposa dele se envolveu num caso de traição. Tá? Se eu não me engano, o nome dela é Pompeia. Acho que é isso. Tá? Hoje minha memória está fraca, mas é Pompeia. O que acontece? Ela disse que não, de que ela não traiu, de que não teve nada. E aí tem uma frase famosa que Júlio César disse, que ficou muito conhecida. A mulher de César, quando ele então disse para Pompeia, tá? A mulher de César não basta ser honesta. Olha só, não basta ser honesta. Deve parecer honesta. Então para e vamos entender o que é isso. Tá? Ela teve um problema de traição? Olha, diz ela que não. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte: não adianta você ser honesta. As pessoas têm que saber que você é honesta. Você tem que passar uma aura, uma imagem de fidelidade. Não adianta nada você ser no íntimo e as pessoas acharem que você me trai. Era isso que César estava dizendo. Trazendo para a nossa realidade. Experiência importante? Importantíssima. Importantíssima. Não, é indiscutível. Experiência a gente não discute. Não adianta nada uma pessoa ter uma certificação e não ter experiência. Tá? Agora, olha só. O que adianta você ter experiência, ser um baita de um profissional, saber trabalhar com engenharia de requisitos, ser um cara que faz a diferença, o profissional que faz a diferença, se ninguém sabe disso? Olha só, se ninguém sabe disso. Isso é curioso, porque, olha só, a gente vive numa sociedade que diz muito o seguinte: você tem que valorizar o ser, e não o ter ou o parecer. O que importa é o que você é. Mas será que isso é verdade? No mercado de trabalho, o que as pessoas contratam? Elas contratam certificações, elas contratam o cara que tem um e tal, elas contratam a imagem, aquilo que a pessoa parece ser. Repara nisso. Parece ser, e não aquilo que ela realmente é. É ingrato? É desleal? Eu não tenho dúvida que sim. Só que a gente não pode ficar sentado e dizer o seguinte: experiência é o mais importante e eu vou brigar com o mercado. Não adianta. A sua força ela não é tão grande assim para com o mercado.
Então, do que adianta você ser um baita profissional se ninguém sabe disso? Qual é a chave aqui? O que você precisa fazer? Você precisa tornar isso público. Essa é a questão. Você precisa tornar isso público. Tornar o que público? De que você é esse baita profissional. De que você é essa pessoa que trabalha com engenharia de requisitos e que faz acontecer. Tá? É isso que você precisa. É mostrar para o mercado de trabalho, para as empresas que estão para te contratar, ou para a própria empresa onde você trabalha, e dizer o seguinte, ó, João, você, João, tá? O Marcelo, o Anderson, a Neiva, o Igor, a Priscila, esse tem que continuar. Por que tem que continuar? Porque esse cara aqui, esse cara é bom. E as pessoas que tomam a decisão, muitas vezes, não trabalham no dia a dia com você. Elas não sabem se você é um bom ou mau profissional. O que pode te ajudar nesse caso? É aqui que entra a certificação profissional. Ah, mas Marcelo, a certificação, ela tem os seus problemas. Tudo na vida tem pontos a favor e pontos que não são a favor. Só que a certificação ela resolve esse problema aqui. Que problema? Problema de visibilidade, que faz com que as empresas disputem você. Isso é realmente crítico na situação do país, onde a cada oportunidade ela é disputada no tapa. Tá? E a certificação CPRE, que é a certificação do IREB em Engenharia de Requisitos, que já eu vou te revelar mais informações sobre ela, ela vai te ajudar a dar essa visibilidade. Entendeu? Porque olha só, a gente sozinho, só trabalhando, só tendo experiência, as empresas no mercado e a própria empresa onde você trabalha não sabe se você é um bom profissional. Pode até saber meia dúzia de dois, meia dúzia de três pessoas que trabalham do seu lado. Mas e as pessoas que tomam a decisão do corte? Quem fica e quem sai? Essas pessoas não sabem que você é um bom profissional. Então, com a certificação, o teu nome ele vai para essa vitrine internacional. O meu tá lá, o meu nome tá lá. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat. Tá? O Júlio está perguntando, vamos falar a fundo da engenharia de requisitos? Júlio, aqui a gente vai falar sobre a certificação. Eu vou te dar mais detalhes sobre a certificação. Eu estou mostrando primeiro qual o valor dela para você, tá? E já vou revelar informações de tempo da prova, do exame, como é que você faz para conseguir tudo isso, tá bom? Então, dá uma olhada. Se você clicar aqui, você vai ver o seguinte. O que você vai ver? O meu nome lá no site do IREB. Tá? O que eu ganho com isso? Visibilidade. Mais até do que visibilidade. Eu vou ganhar reconhecimento de um instituto que atesta os meus conhecimentos e habilidades, para que eu possa trabalhar com o quê? Com maestria na engenharia de requisitos. Achou interessante? Bom, né? Vamos falar sobre a certificação. O que acontece? A certificação ela é composta, já tem mais de 24 mil profissionais certificados, entendeu? 24 mil pessoas certificadas. Então, já de hoje, que as pessoas perceberam a importância da certificação. 24 mil pessoas já são certificadas, em mais de 60 países. Então, não é só nos Estados Unidos, não é só em algum país da Europa, não. O mundo já reconhece o valor da certificação. De todos aqueles que aplicam a prova, fazem a prova, 75,7% passam no exame. Tá? 75,7% passam no exame. Como é que é esse exame da certificação? Primeiro, essa certificação expira? Não. Você precisa ficar dando CDU, PDU? Não. Uma vez que você tira a certificação, ela é sua. Ninguém tira. Você não precisa renovar. Deu para entender? Você não perde ela. Tá? Você não perde ela. Então, você tem ela
para sempre, tá bom? São 45 questões. 45 questões o exame. Não é pouca coisa, tá? É bastante coisa, 45 questões. Tá? E que vão ser feitas num período de 75 minutos. Então, 45 questões que você vai responder em 75 minutos. Dá mais ou menos 1 minuto e pouco por questão. Não é muito tempo. Só para você ter uma ideia, uma questão dessa, ela às vezes leva uma única página de uma folha de A4. Porque às vezes ela tem um enunciado, ela tem um modelo para você ler, entender, interpretar, e tem as opções de resposta para você responder. Tá? Então, 45 questões em 75 minutos. Tá? Qual é o percentual que você tem que atingir para que você possa, então, passar nesse exame? Você tem que alcançar 60% dos pontos. 60% dos pontos. Como assim? 60% das questões? Não. 60% dos pontos. O que significa isso? Cada questão tem uma pontuação. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Tá bom? Então, cada exame, desculpa, ele tem uma pontuação máxima. E você tem que fazer, em relação a essa pontuação máxima, os 60%. Tá? Então, por exemplo, se o exame tem 100 pontos, você tem que ter, no mínimo, 60%. Aí você passa. Mas, geralmente, não é assim. Geralmente, cada questão tem uma pontuação, então, às vezes, o exame tem 70, tem 80, tem 60 pontos. Tá? Cada questão tem uma pontuação. Então, o que você precisa fazer nesse caso? Você precisa tirar 60% da pontuação. Não dá menos. Tirou menos do que isso, você vai, então, perder. Tá bom? Precisa provar experiência como engenheiro de requisitos? Está perguntando a Priscila aqui. Não precisa. Mas vai te ajudar muito na hora de fazer o exame. Você não tem que fazer nenhuma comprovação, de experiência ou de que você é um profissional que já trabalhou com engenharia de requisitos. Não importa. Você só faz o exame, apresenta o seu documento de identidade, você agenda, obviamente, o exame, você, então, compra o exame e o que acontece? Você faz o exame, acabou. Certificação vitalícia, não tem que renovar e não tem que comprovar nenhuma experiência diante de outras certificações. Tá bom? Entendeu? Muito bom. Então, o que acontece? Você tem que tirar 60% dos pontos. Não expira. O IREB é esse instituto, tá? Que foi criado lá na Alemanha. E o que é a engenharia de requisitos? É a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinável, quantificável para desenvolvimento, operação e manutenção de soluções de software. Então, o que a gente aprende na engenharia de requisitos? Levantar requisitos, gerenciar requisitos, facilitar conflitos em requisitos. E por que isso? Porque 47% dos fracassos em projetos se devem a uma gestão deficiente de quê? Dos requisitos. 20% dos defeitos, segundo a Software Defect Origins and Removal Methods, Capper-Jones, de 2014, 20% dos defeitos em software têm origem em requisitos. Deu para perceber? Então, o que é mais fácil? Descobrir esses erros no início do projeto ou no fim do projeto? É óbvio que é no início do projeto. No início do projeto, você consegue, então, descobrir, quando você consegue trabalhar com as ferramentas corretas, resolver minimizar esses problemas. A certificação CPRE, ou Certified Professional on Requirements Engineering, é a certificação onde você não só aprende um conteúdo para ajudar a minimizar esses problemas de software, mas você ganha
visibilidade no mercado de trabalho, conhecimento de um instituto internacional. Percebeu? Que é justamente o que a gente precisa para que as pessoas, digo, as empresas, né? As pessoas, porque, na verdade, quem contrata são pessoas, né? Não são empresas. As pessoas nas empresas possam ver que realmente você fez o quê? Você diz lá que tem experiência de 10 anos, ou de que você está entrando no mercado de trabalho, mas você se preocupou em passar por um processo de certificação, que não é fácil, mas também não é impossível. Então, a certificação CPRE, ela é direcionada a profissionais como engenheiro de requisitos, pessoal de testes, analistas de negócio. Tá? Então, é uma certificação exclusiva para profissionais e não para empresa. Tem validade internacional e não expira. Tá? Você não precisa, por exemplo, renovar e não precisa se filiar ao IREB. Não tem nada disso. Tá? Não tem nada disso. Então, essa certificação, uma vez que você tira, acabou. Ela é sua. Tá? Você não precisa fazer mais nada. O título é seu, de Certified Professional in Requirements Engineering, e acabou. Você vai poder compartilhar o link de que você é esse profissional certificado no seu currículo. Entendeu? Quando a pessoa, então, que está próxima de te contratar, ou a empresa onde você trabalha, vai clicar lá e vai mostrar que você é esse profissional certificado. Tá? Que outros detalhes que eu posso revelar ainda mais para vocês? A certificação ela tem 3 níveis. Tá? O primeiro nível é o Foundation. Tá? O que você aprende nesse nível Foundation? Você vai aprender todos os fundamentos do domínio da engenharia de requisitos, metodologia e técnicas disponíveis. E é pré-requisito para os demais níveis, quando você avançar, então, no Advanced e no Expert. Tá? Mas a porta de entrada é o Foundation Level, é onde você precisa entrar para poder, então, ser certificado. Ok? Então, é a porta de entrada. Só para você entender, tá? Você tem hoje no país várias entidades certificadoras, tá bom? Hoje o exame ele custa R$440, tá? A gente trabalha em parceria com a Brant, a gente indica essa organização certificadora, tá? E o que é uma organização certificadora? Ela é responsável pela aplicação do exame, correção do exame, declaração do resultado e emissão do certificado. Tá? Não dá para fazer o exame online, por enquanto, no Brasil, infelizmente. Tá? Esse exame ele só é feito presencial, com o proctor tomando conta da turma, que vai realmente conferir se as pessoas estão fazendo lá direitinho o exame. Não existe pré-requisito de curso ou formação acadêmica. Então, se por exemplo, quando eu dou muito treinamento de engenharia de requisitos, olha que curioso, não é incomum a gente encontrar pessoas ou profissionais de outras áreas que migram para a engenharia de requisitos. Eu já encontrei advogado trabalhando como engenheiro de requisitos. Então, não existe pré-requisito. Você não precisa ter feito um curso tal na universidade. Nada disso. Tá? O objetivo da certificação CPRE é o seguinte, é fazer com que você ganhe familiaridade com a terminologia de engenharia de requisitos, compreensão das técnicas básicas e dos métodos de engenharia de requisitos e familiaridade com as notações mais utilizadas, os modelos, diagrama de sequência, diagrama de atividade, caso de uso, diagrama de contexto e assim por diante. Tá bom? O glossário CPRE ele é composto de mais de 100 termos. O que são esses termos? São termos que você, como profissional de engenharia de requisitos, precisa estar familiarizado. Você precisa conhecer. Ok? E é isso que, em parte, vai revelar o teu sucesso também nesse trabalho, tá? De engenharia de requisitos. Tá bom? Ele é aplicado hoje no Brasil em papel. Tá? Você agenda o seu exame, você
recebe toda uma orientação durante um treinamento que você faz para como que você agenda esse exame, como é que você se prepara para esse exame. Não expira. Hoje, o exame ele é feito na língua portuguesa. Então, você não precisa se preocupar, desculpa, você não precisa se preocupar em, mas o exame é em inglês? Não. Tá? Não. Ele é feito em português. O Anderson está perguntando aqui, em engenharia de requisitos, pode ser comparada com uma gestão de projetos? Sim, Anderson. Sim. Essa certificação tem um peso muito forte. Tá? Não é à toa que você tem mais de 24 mil profissionais certificados. Deu para entender? Deu para entender? Então, assim, é o tipo da certificação que vai te garantir ou que vai te proporcionar esse reconhecimento por esse instituto internacional e que vai dar essa visibilidade para você. E é com essa visibilidade, com esse reconhecimento, que você vai, então, o quê? Se destacar da maioria das pessoas, ou dos profissionais. Até porque existe um mito, uma frase de que, não, qualquer pessoa pode trabalhar com engenharia de requisitos. Basta botar o questionário debaixo do braço e fazer as perguntas para o cliente. Será que é isso? Será que o nosso trabalho de engenharia de requisitos se resume a isso? Eu tenho certeza que não. Então, para diferenciar o joio do trigo, quem realmente é profissional de engenharia de requisitos, a gente tem essa certificação CPRE, Certificação Profissional em Engenharia de Requisitos. Essa realmente é uma diferença. Tá? Não adianta nada a gente ser esse mega profissional, gente, se as pessoas não sabem. Lembra da mulher de César? César falou, não basta, a esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. A gente vive numa sociedade, vamos dizer assim, uma palavra forte que eu vou usar, hipócrita, porque ela valoriza, ela diz que valoriza o ser. Na verdade, ela não valoriza o ser, ela valoriza o parecer. Não é à toa que as pessoas hoje não contratam qualquer profissional. Contratam o cara que tem um MBA, contratam o cara que tem as certificações. E por que eu falo certificação? Porque diferente de uma pós, diferente de uma outra graduação, você consegue, num espaço curto de tempo, tirar uma certificação. Diferente de uma pós. Entendeu? Eu, compartilhando a minha história com você, só para que você possa entender isso. Olha só, lá atrás, em 1998, estou quase entregando a minha idade aqui. Em 1998, olha só, eu trabalhava com desenvolvimento de sistemas e tinha que tirar uma certificação. Era a certificação de Windows 95. E eu não sabia, naquela época, eu sabia, mas o meu inglês estava muito enferrujado. Isso há quase 20 anos atrás. Estava muito enferrujado. Tá? E o que acontece? Eu peguei a apostila, o treinamento, eu fui fazer o treinamento e traduzi para o português. E olha, foi na marra. Em 2 meses aquela certificação. Eu tive que traduzir muitas das vezes palavra por palavra, porque eu não estava acostumado, meu inglês bem enferrujado. O que aconteceu? O que aconteceu na empresa para a qual eu prestava serviço? Poxa, o Marcelo tirou a certificação. Uau! As pessoas começaram a me olhar de uma forma diferente. Querendo ou não, as pessoas te olham de forma diferente. Mas Marcelo, o mais importante é a experiência. Ok, indiscutível. Tá? Mas ela não é tudo. É o mais importante? É. Mas ela não é tudo. Lembra da esposa de César? Não adianta você ser um baita profissional competente. Você tem que parecer, você tem que mostrar para as pessoas que você é esse profissional competente. Parou? Percebeu isso? Tá? E eu experimentei isso lá atrás, em 1998, quando eu tirei essa certificação de Windows 95.
E naquela época, todo o material, o exame era feito em inglês. Hoje, você tem uma certificação, uma baita de uma certificação que é feita toda ela em quê? Português. Você tem o treinamento em português, material preparatório em português e o exame em português. Então, você tem facilidades que há tempos atrás você não tinha. Tá? A própria certificação CPRE, há tempos atrás, ela não tinha essa facilidade. Tá? Gente, pode colocar suas perguntas aqui. Se você depois está vendo o vídeo gravado aqui no YouTube, pode colocar suas perguntas aqui embaixo. Tá? Nas perguntas que eu vou respondendo. Tá bom? Então, a certificação CRE, ela vai te dar justamente esse benefício. Ela vai te proporcionar visibilidade e reconhecimento. Como é que você se prepara para essa certificação? Tá? Como é que você se prepara para essa certificação? Essa certificação, você precisa de uma média de 20 horas de treinamento. Você precisa fazer simulados. Não tem como fugir. Tá? Para te treinar a responder as perguntas, você tem que fazer simulado. Entendeu? É só na prática que você ganha a prática para poder chegar lá na hora do exame e fazer. Senão você não consegue. Tá bom? Então, os simulados são muito importantes. Faça o maior número de simulados possível. O maior número de simulados possível. Por quê? O que você ganha com o simulado? Você decora as questões? Não, não é isso. Não é isso. Você ganha um mindset de como que as perguntas são colocadas na hora do exame. Você vê quais pontos são cobrados, como que as perguntas são feitas. É isso que você ganha ao fazer simulados. E é claro, você retém conteúdo, você faz o conteúdo. Então, nesse treinamento que eu ministro, e aí agora eu estou falando do treinamento, a gente dá vários exercícios, vários simulados, e a gente faz esse treinamento em 2 dias, com mais 4 horas online. E você ganha uma apostila, conteúdo, com tudo que você precisa para se certificar e um certificado impresso que vai para sua casa. Tá? É interessante, por quê? Porque o exame, ele tem, lembra, 45 perguntas. Você faz em 75 minutos. Não há tempo suficiente para você ficar em dúvida na hora do exame. Ou você sabe ou você não sabe. E vou até dizer mais. Durante o exame, aquelas questões que você erra, essas questões que você erra são abatidas da sua pontuação total. Pois é. Então, se você só responde se você tiver certeza. Essa é a questão. Se você não tem certeza, deixa. Não chuta. Esse é um mecanismo anti-chute. Percebeu? Anti-chute que o IREB aplica nos seus exames. Então, ou você sabe, ou você não sabe. Deu para perceber? Não adianta chutar. Se você chutar e errar, que é o que geralmente acontece na maioria das vezes, você vai ser penalizado. E aí você não vai alcançar os 60% pontos que você precisa de todo o exame. Tá? Detalhes sobre o treinamento. Eu vou botar aqui uma URL para vocês. Tá aqui no chat. Vocês vão receber também por e-mail. Tá aqui. Se vocês clicarem nessa URL, nós vamos ter agora uma turma em Florianópolis, dias 9 e 10 de maio. Tá? Daqui a pouco mais de um mês. Temos uma turma em São Paulo, 21 e 28 de maio. Em junho, no Rio de Janeiro. Em agosto, em Porto Alegre. Dá uma olhada nesse endereço que eu mandei. Tem todos os detalhes para o treinamento. E você pode agora, se tiver alguma dúvida sobre o exame, sobre a certificação, colocar aqui. O Igor está perguntando o seguinte: há questões abertas de modelagem de requisitos? Questões abertas não, Igor. Só questões fechadas. Mas para isso você precisa de modelagem de requisitos. Como assim? Você vai ter uma questão com o enunciado, escrevendo um modelo. Aí você ganha um modelo lá, um diagrama de sequência, diagrama de contexto, um DFD. Você precisa entender esse modelo para poder responder, para poder marcar as opções corretas. Percebeu? Todas as questões são múltipla escolha.
tá? Com seleção simples ou múltipla seleção. Tem isso também. Tá? E aí, valendo aquele. Seleciona só aquilo que você tem certeza. Não tem certeza? Deixa em branco. Tá bom? Deixa em branco. Tá? Então, questões fechadas de modelagem de requisitos. Questões abertas, não. Tá bom? Pessoal, esse curso preparatório, ele é feito em 2 dias, onde você vai receber uma avalanche de conteúdo. Ah, esse conteúdo é só para eu certificar? Não. Não. Nunca faça uma certificação pensando apenas em tirar um certificado. Esse é o pior mindset que você pode ter, o pior ponto de vista que você pode ter sobre a certificação. Aproveita a certificação para que ela seja um caminho para que você possa aperfeiçoar os seus conhecimentos que você tem. Percebeu? Aproveita essa jornada para melhorar os seus conhecimentos. O Anderson está aqui dizendo, olha, eu estou fazendo faculdade nela, eu tenho curso de gestão de projetos. Você acha que ajuda muito ou tenho que fazer mais alguns? Gestão de projetos é fantástico, é sensacional, porque você, sendo um gestor de projetos ou não, você vai precisar conhecer gestão de projetos. Agora, se você for trabalhar como engenheiro de requisitos, você precisa ir muito mais além. Você precisa mergulhar nessa disciplina chamada engenharia de requisitos. Entendeu, Anderson? Não vai ter jeito. Você vai precisar mergulhar, se aprofundar. E aí, para tornar visível para o mercado, para você ganhar o reconhecimento, você vai precisar tirar uma certificação. Eu sei porque isso lá em 1998 eu experimentei e foi assim. Experiência própria. Tá? Ah, Marcelo, experiência é tudo. Não, experiência é muito importante, mas não é tudo. Lembra disso. Experiência é a maior parte, mas as pessoas precisam saber que você é esse baita profissional. Entendeu? Bem, pessoal, nós já passamos de 40 minutos dessa palestra. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, nessa palestra sobre certificação em engenharia de requisitos, a certificação CPRE, que eu recomendo que você pense seriamente. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, o endereço anelox.com/certificação-CPRE, tá bom? Onde você clica nesse link e você vai ter todos os detalhes do curso preparatório para essa certificação. Em menos de um mês, a gente tem turmas em Florianópolis, no Rio, São Paulo e Porto Alegre. Tá? Então, não deixe de pensar direito sobre isso. Tá? O que mais? Se você gostou desses detalhes aqui, por favor, dá um like. Né? Esse vídeo vai estar aqui no YouTube, dá um like, dá um gostei. Se você não gostou, seja sincero, não gostei e tal. Mas o nosso objetivo aqui foi falar justamente sobre essa certificação CPRE. Se você não gostou, pode dar seu dislike, não tem problema, não vou ficar magoado. Tá bom? Bem, qualquer dúvida que você tenha sobre a certificação, eu vou deixar o meu e-mail. Você vai falar diretamente comigo e com mais ninguém. O meu e-mail, que também vai estar aqui embaixo, é marcelo@anelox.com. Se você tiver dúvidas sobre o treinamento, sobre a certificação, o valor da certificação, sobre qualquer dúvida, até mesmo sobre a profissão de engenharia de requisitos, de engenheiro de requisitos, pode mandar e-mail. Eu gosto de responder, eu gosto de conversar. É bem verdade que às vezes a gente tem muitos e-mails para responder e eu não sou tão rápido assim. Mas pode ter certeza, um dia eu respondo. Tá bom? Eu respondo. Pessoal, eu agradeço muito a sua presença nesse bate-papo online para certificação em engenharia de requisitos. Acesse http://anelox.com/certificação-CPRE, que está aqui embaixo, e veja todos os detalhes para o curso preparatório para a certificação CPRE em engenharia de requisitos do IREB, o Instituto Internacional de
em engenharia de requisitos, onde você vai ganhar a comprovação, o conhecimento, a visibilidade que você precisa para se destacar na multidão. E você consegue isso com a certificação CPRE. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Tá bom, pessoal? Grande abraço.